Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar de renda fixa? Seguindo com o nosso acompanhamento mensal e neste momento olhando para a dinâmica da renda fixa internacional, no mês de dezembro de 2025, a curva de juros nos Estados Unidos observou um movimento de relativa estabilidade nas taxas de vencimentos mais curtos e de abertura nas taxas para vencimentos longos, com destaque para os vencimentos de 10 anos, onde a taxa de juros aumentou 15 basis points, e nos vencimentos de 30 anos, onde ela aumentou 18 basis points. Esse movimento levou a um aumento na inclinação da curva de juros dos Estados Unidos, que entendemos justificados pelos debates sobre o processo de renovação do presidente do Fed, com impactos sobre o nível de independência daquela instituição, receios em relação ao nível de endividamento público americano, e movimento de redução no prazo de vencimento dessa dívida pública americana, e um terceiro ponto, disseminação do movimento de elevação dos juros, também observado no Japão, que comentamos no nosso vídeo de novembro. Vocês lembram? Ainda neste mês, o Fed flexibilizou a política monetária em 25 basis points pela terceira reunião consecutiva, levando a taxa do Fed Funds para o intervalo entre 3,5% e 3,75%. Vale ressaltar, entretanto, que essa decisão não foi consensual, com alguns diretores preferindo interromper o ciclo de queda, enquanto um outro dirigente foi a favor, inclusive, de um corte mais intenso em 50 basis points. Além dessa ausência de consenso, a entrevista do atual presidente do Fed, Jerome Powell, trouxe um tom mais duro que o esperado pelo mercado, que junto com a divulgação de um PIB americano forte no terceiro trimestre de 2025, de 4,3%, e de novas projeções econômicas divulgadas pela autoridade monetária, sugerem um pouco espaço para reduções adicionais de juros no ano de 2026. Falando no Brasil, já no Brasil, portanto, em dezembro, o desempenho mais positivo, com redução de juros da estrutura a termo da curva, foi revertido, com as taxas futuras de juros no Brasil apresentando elevação. Esse movimento de alta pode ser explicado por alguns fatores, dentre eles, a decisão do Copom, que apesar de ter mantido a Selic inalterada, utilizou um tom no seu comunicado mais forte do que o esperado pelos mercados, com destaque para a avaliação dos macroeconomistas da BB Asset para a ênfase do comunicado na continuidade da estratégia de manutenção de taxa de juros por um período bastante prolongado, e acrescentando que a estratégia em curso é considerada adequada. Assim, ainda que o Banco Central tenha reduzido a sua projeção de inflação para o próximo ano, além de afirmar que o ambiente externo apresentou melhoras, acreditamos que a probabilidade de um início do ciclo de cortes em juros em janeiro foi reduzida e, portanto, passamos o nosso cenário base para o início dos cortes no Brasil somente em março, com um juro terminal, uma Selic terminal, portanto, na casa de 12,5%, 12,50% ao ano. Nesse mês ainda, a desvalorização do real frente ao dólar também influenciou nessa alta da curva de juros doméstica, movimento que pode ser atribuído à sazonalidade do fim de ano, com alguma intensificação de remessas de lucros corporativos, devido ao prazo para o fim da isenção tributária de dividendos, a expectativa por um ano mais volátil no Brasil e, principalmente, um movimento de ganho de força global para o dólar nesse período. Importante ressaltar que, apesar do PIB divulgado no início do mês referente ao terceiro trimestre ter apresentado alguma moderação, na última semana de dezembro, os dados de mercado de trabalho, tanto pelo CAGED quanto pela PNAD, surpreenderam o mercado, mostrando ainda um forte dinamismo na geração de empregos no Brasil, com destaque para a queda da taxa de desemprego para um patamar de 5,2, historicamente bem baixo. Nesse sentido, essa perspectiva de Selic no atual patamar por mais tempo fez com que a curva de juros pré-fixada apresentasse alta em toda a sua extensão, com os vértices intermediários abrindo cerca de 0,5% no mês de dezembro. Já a curva de juros reais, que paga a inflação mais um prêmio de juros, se manteve relativamente estável em um nível elevado em todo o período, refletindo ainda o impacto da incerteza fiscal e a competição com os ativos isentos. Além disso, a ponta longa da nossa curva de juros local também sofreu o impacto altista dos juros nos Estados Unidos, que subiram conforme falamos inicialmente nesse vídeo. Nesse contexto, avaliando essa possível oportunidade decorrente de um movimento de aumento de juros pré-fixados e com a manutenção de uma taxa de remuneração dos ativos indexados à inflação ainda elevada, acreditamos que para a diversificação de carteiras, em especial para aquele seu objetivo de vida que tem um pouco mais de prazo de realização, essa diversificação utilizando esse tipo de instrumento parece ser interessante, um momento oportuno. Para capturar os resultados de investimentos nesses mercados, você pode usar tanto o Tesouro Direto ou os fundos da BB Asset, como, por exemplo, o BB Tesouro Pré-Fixado e o BB Tesouro Inflação, que possuem uma taxa de administração bastante competitiva, 0,30% ao ano, além dos nossos ETFs Fixa 11, que é uma carteira de ativos pré-fixados, e BDAP 11, indexados à inflação,
esses dois podendo ser encontrados no home broker de qualquer corretora ou banco de investimento. Gostou das informações que compartilhamos por aqui? Esse conteúdo tem te ajudado a entender um pouco mais a dinâmica dos mercados de renda fixa no Brasil e no mundo? Conta pra gente aqui nos comentários, compartilha conosco suas percepções, segue nosso canal para receber a atualização não só desse como de todos os conteúdos que estamos fazendo. BB Asset, invista com quem é líder.